Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que tem pessoas que mesmo vendo, ela não consegue entender aquilo que ela está vendo? Porque ela pratica abominações para Deus, então ela espuma na própria insatisfação, na própria falta de razão. Então, quem entra pelo caminho do engano, Deus explica que é muito difícil ele retroceder. Porque quanto mais ele caminhar por esse caminho do engano, ele não vai querer ver, nem vai querer saber, nem vai deixar que você se meta na vida dele, porque ele ignora a própria visão, os próprios sentimentos. Então só ele consegue se dar razão, mas essa pessoa que faz isso, esses tipos de coisas, só ele se dá razão, mas ele não vai conseguir lhe dar razão. Na mesma prática que ele pratica, tanto ele ignora como ele tira a sua razão, porque ele já pratica abominações para Deus. Então Deus explica que isso é a geração de Caim. Pessoas que são assim, elas entraram pela geração de Caim, entraram pelo caminho do engano e ela não consegue ver mais. Ela não quis ver e agora ela não vai conseguir ver mais. Então, quando você diz assim, quando você ouve alguém dizer assim, mas o meu filho não era assim, meu filho não era dessa forma, meu filho está transformado depois que ele está andando com esse amigo. Quer dizer, por que ele está andando com esse amigo? Minha filha não era assim, minha filha parece outra pessoa, depois que ela tá andando com essa amiga. Entende? Quer dizer, porque ela não quis ver o tipo de amizade que a amiga estava andando e agora ela tá vendo uma filha totalmente diferente daquilo que ela criou. É isso que Deus explica. Porque esse tipo de pessoas que pratica essas abominações, aquilo que ele zomba, que ele desfaz, que ele faz zombaria na rua, na hora que ele tá vendo, dentro da casa dele, ele faz descaso. Ele muda a visão, ele ignora, ele não tem a mesma visão, por isso ele ignora. Então, quando ele se deparar com a situação, ele vai estranhar. Entende? É como se fosse uma coisa repentina. Então Deus diz que as estrelas do céu, quando resplandecer na visão dele, ele não vai aguentar. Por quê? Porque ele já pratica as abominações. E Deus explica isso para você. Quem pratica abominações para Deus, mesmo você fazendo algo certo, na presença da pessoa que pratica abominações, ela vai desfazer daquilo que é certo. É certo para você, mas eu não quero que você faça. É certo para você, mas eu não faria. Entende? Então já aconteceu comigo, eu achar uma bolsa com dinheiro, com celular, e na hora que eu queria entregar, a pessoa dizer, por que você vai entregar? Sim, mas não é o certo? Não, se alguém achasse, fosse seu, você acha que a pessoa ia entregar? Você vai entregar de boba, porque você é muito boba. A pessoa que ela pratica a mesma abominação que ela praticar, ela vai abominar. Ela transformou o errado em certo, e mesmo você mostrando que não tá certo, ela vai desfazer de você. Então, esse tipo de pessoa, ele só vai conseguir incentivar você nos próprios erros que ele comete. Então, ele é tanta abominação que Deus explica aqui em Judas, que ele ou vai incentivar você nos mesmos erros que ele pratica, ou ele não vai deixar você fazer o mesmo erro que ele pratica. Então vai ser muito difícil você conviver com uma pessoa que ela não quer ter a visão. A visão dela, o crepúsculo dela, o sentimento dela tá na abominação. Que é sobre isso que eu quero que você entenda. Em Judas 11, Deus explica assim: ai deles,
porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Então, quem entrou pelo caminho de Caim, ele só consegue fazer alguma coisa, ou por desaforo, ou por desavença, ou por contenda, ou por interesse próprio. Entende o que Deus está explicando? Ou ele está ganhando alguma coisa com isso, ou ele está fazendo alguma coisa para desfazer de você, para ser melhor que você. Ele vive no desafio, no desaforo, no descontentamento, porque ele vive carregado de traumas, de feridas, e ele ignora. Ele quer se autossuperar. Sabe aquelas pessoas que querem a autossuperação, mas ela não quer a superação do alto? Porque ela não crê em Deus. Entende o que Deus explica? Então, mesmo que você diga o que está na Bíblia, a pessoa não quer ouvir. Mesmo que você mostre, está errado isso, eu estou fazendo o que é certo. A pessoa é certo para você. Para mim não é certo. Então, ele inverte a situação. Ele faz um desdrobo da situação. Entende o que Deus está explicando? Então, essa é a geração de Caim. Que nada muda a visão dessa pessoa. Por que ela se transformou dessa forma? Porque ela ignorou a própria visão. Entende? Ela foi ignorando os erros, ela transformou o erro em acerto. Então ela vai piorando. O estágio emocional dela piorando, o estágio espiritual dela também vai piorando. Entende o que Deus está explicando? Então Deus diz, ai deles, são nuvens sem água. É uma alma vazia. Entende? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. E pereceram na contradição de Coré. Então quer dizer, essas pessoas, elas caem em contradição. Esse tipo de pessoa que entraram pelo caminho de Caim, ele faz uma coisa, de Caim, ele fala uma coisa, mas faz outra. Ele fala uma coisa, mas faz outra. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueando-se convosco e apresentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levado pelos ventos, de um lado para o outro, para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarregadas, ondas impetuosas do mar, que puseram as suas mesmas abominações. Então é por isso que eu estou explicando para você, a mesma abominação que ele praticar, ele não vai conseguir pegar a visão. Ele não vai ter a visão. Entende o que Deus está explicando? São como estrelas errantes, para os quais estão eternamente reservada a negrura das trevas. Entende o que Deus explicou para você? Que ele vai se deparar com a situação da visão que ele sempre ignorou, que estava debaixo dos olhos dele, quando ele não conseguir mais mudar a situação, porque ele pratica esse tipo de abominações. Então, que abominações são essas? Para que você entenda, né? Eles falam uma coisa e faz outra. Tá bem visível para você a leitura. Ele fala uma coisa hoje, ele diz que não vai fazer, mas ele termina fazendo. Hoje ele diz uma coisa, amanhã ele diz outra. Ele não cumpre com a palavra. Para ele, a palavra não tem poder, não existe isso. E ele fala em Deus por falar, porque ele já vive no caminho do engano. E ele não aceita que ninguém diga que ele está errado. Eles andam nas casas das pessoas só para se aproveitar das pessoas. Eles sabem que aquelas pessoas não prestam, mas eles falam mal daquelas pessoas que ele andam na casa das pessoas. Entende? Ele anda, fala mal, faz descaso, faz zombaria, mas a abominação que ele praticar naquela casa, na casa dele, ele já fecha os olhos, ele já ignora, ele não tem a visão. Ele não consegue ser convencido da visão.
É por isso que Deus explica aqui que as estrelas, eu li bem direitinho para você, as estrelas errantes para as quais estão eternamente reservado, algo reservado no futuro da pessoa. Porque ela sabe que é errado ela fazer aquilo que ela faz, mas ela faz descaso, ela faz zombaria, então ela não consegue ter a interpretação, ela não é mais convencida da própria visão. Então a Bíblia chama isso de primeira morte. Então uma pessoa, ela não morre espiritualmente do nada. Não é do nada que ela morre, é que ela ignora, ela sabe que está fazendo algo errado, mas ela acha que tem o controle do erro que ela está praticando. Entende o que Deus explica? Então, eu já expliquei isso, né? Eles fazem zombaria e descaso, mas na visão dele, ele não tem a mesma interpretação. Porque ele ignora a própria visão, e aí é ele que vai dizer, de repente, quando ele perceber o tipo de amizade que os filhos têm, o tipo de envolvimento que os filhos dele só se interessam por pessoas que desagradem a ele, que não é aquele ensino que ele queria dar para aquele filho. Ele não é convencido da visão, porque ele faz descaso. Então, tudo aquilo que uma pessoa que ela pratica aquela abominação para Deus, por exemplo, quando você conhece um homem que ele fala mal, né? Ele fala mal de corno. Quando você vê uma pessoa assim, que ela fala mal de corno, ele já levou gaia, ele já foi traído, ele fala mal, mas ele faz descaso. Entende? E se ele descobrir que ele leva gaia, ele vai dizer que triste é o homem que não tem uma mulher para botar gaia nele. É isso que Deus está explicando. Ele não quer saber do que é certo e do que é errado. Ele transforma o certo na visão dele para aquilo que ele quer. Então, esse tipo de pessoa, quando você conviver com essa pessoa, você vai perceber que você vai fazer algo certo e a pessoa, mesmo assim, você mostrando que está certo, ela vai desfazer de você. Você fez porque você é boba, você fez porque você não tem conhecimento, eu jamais faria isso, e a pessoa ainda lhe bota num pedestal, numa situação que ela vai dizer, se fosse você acha que as pessoas devolveriam esse celular que você achou? Você acha que se fosse você, alguém vinha lhe ajudar? Entende? Ele não concorda com você porque ele já pratica a abominação. E a abominação que ele praticar é aquele que ele vai cegar. É naquela situação que ele vai cegar. Entende o que Deus diz? Então, uma época eu achei uma bolsa com celular e dinheiro dentro. Eu fui no banheiro, voltei do banheiro com essa bolsa para minha mesa, num clube. E daqui a pouco, fiquei toda alegre quando eu achei, né? Assim, alegre, mas sabendo que quando aquele celular tocasse eu ia querer devolver. Isso estava na minha cabeça, mas eu ainda estava ali na festa. Daqui a pouco eu vi anunciando no som. O homem que foi anunciar disse assim, eu vou anunciar, mas eu acho muito difícil alguém que achou querer devolver. Porque a bolsa tinha dinheiro. E eu espero carecidamente que quem achou, caso queira devolver, a moça tá aqui no palco. E aí as pessoas que estavam na minha mesa ficou indignada comigo porque eu fui devolver. E quando eu cheguei lá no palco para devolver, a moça era uma moça muito simples e ela estava desesperada no choro, em lágrimas. E mesmo eu dizendo a situação, quando eu voltei, eu dizendo para a pessoa ainda mesmo assim ela desfazia de mim. Eu não entregava. Porque se fosse você, a pessoa não tinha entregue. Porque você é que é boba. Porque você quer ser boa demais. Então eu fiquei impressionada com aquilo. Como assim você está fazendo uma coisa que é certo, que é justo, que é correto, mas a pessoa ela não consegue dar a mão à palmatória. Ela não consegue dizer parabéns, que coisa boa. Por quê? Porque geralmente a abominação que ela faz, ela não vai conseguir. Mesmo assim, ela não quer se ver como errada, ela não faria, então ela vai aproveitar a situação para desfazer de você. Que é você realmente que não tem o entendimento que ela tem. Então, por que essa pessoa é assim? É do nada?
É por quê? Porque geralmente ela não entregaria. Porque se for uma pessoa que ela compra roubo, jamais ela vai entregar algo que ela ache. Entende o que Deus está explicando? Jamais ela vai transformar uma coisa certa, num momento diferente, uma situação diferente, algo certo. Ela não vai transformar o errado no certo, o certo no errado. Ela vai criar o certo. Para ele, é aquilo. Então, por mais que eu já comprei roubo, que eu também já tinha comprado, e a pessoa que estava me ignorando já tinha comprado roubo, mas na minha posição, foi o que eu disse a ela, na minha posição, achado não é roubado, mas eu achei, mas eu posso devolver. Eu posso fazer o bem. Foi o que eu disse a ela. Vai que essa moça só tinha esse dinheiro, vai que ela não tinha condição nenhuma. Quer dizer, quando eu vi a alegria que a moça ficou, o desespero que ela estava ali, aquilo deu razão à minha razão. Eu não ia ser levada pela visão das pessoas, e sim pela minha. Então, a abominação que ele praticar é a que ele vai gerar. E é a que ele vai viver horrores na vida dele. Porque não se engane você, Deus, ele testa as pessoas. Deus, antes que Deus faça algo por você, queira mudar você, em algum sistema, Deus, ele testa as pessoas. E Deus me ensinou isso. Deus me ensinou isso antes de me tirar do pecado. Entende? Uma pessoa foi toda baleada, cheia de tiro, toda ensanguentada, perto de mim. Ela estava na época, no primeiro ano que eu comecei a buscar a Deus. E quando eu corri para olhar, era um conhecido meu, um colega meu. E quando eu corri para olhar, ele estava lá no chão, jogado. E a SAMU estava demorando muito. E daqui a pouco eu encontrei com a mulher, não sei se era a esposa dele ou era a ex-esposa, que vinha correndo. E a SAMU nada de vir. E naquele momento eu pensei, meu Deus, ninguém tira esse homem dali e leva para o hospital para socorrer. E a SAMU nada de chegar. E na hora que eu me senti na obrigação de levar, na hora que eu fui, que eu tomei uma atitude, eu vou pegar o meu carro e vou botar esse homem dentro do carro e vou levar, porque a SAMU estava demorando. E as outras pessoas não queriam levar, por quê? Para não sujar o carro. Para não sujar o carro. Ali veio na minha memória uma época que a minha mãe tinha dito que quando ela levou uma facada, ela foi a pé para o hospital, porque ninguém queria dar uma carona a ela. Parava o carro, mas quando via que ela tinha levado uma facada, arrastava o carro. Nem taxista queria levar, para não sujar o carro. E na hora que eu pensei nisso, eu disse, não, eu vou levar. Se ele tiver de escapar por conta de socorro, eu vou levar. E aí, quando eu tirei o carro do estacionamento, que eu cheguei lá, né? Quando eu comecei a estacionar o carro, a SAMU chegou. Quer dizer, nas minhas experiências espirituais com Deus, Deus me disse que eu não perdi o meu carro pela atitude que eu tive. Por essa atitude que eu tive, hoje eu tive meu carro guinchado, eu tive problemas com o banco, eu tive muitas experiências com Deus, mas Deus me disse, eu garanti o seu carro pela sua atitude que você teve naquele dia. Entende? Então eu sei do que eu estou dizendo aqui. Por isso Deus explica, ele espuma nas próprias abominações. Porque por mais que uma pessoa tenha pecado, Deus ele dá uma oportunidade da pessoa se salvar de alguma maneira, de não perder, de ser sarada, de ser curada de uma doença, entende? Mas as pessoas desconhecem sobre Deus. Ignora a sua própria visão para se dar razão. E eu acredito que isso só veio na minha mente porque a minha mãe tinha contado a história dela, né? Devido a ela ter contado a história dela, que ela disse que via tudo escuro, as vistas turbando, 2 passos de um lado, 2 passos do outro, que ela não conseguia mais nem andar, do peso no corpo, ela quase desfalecendo, mas mesmo assim ela chegou de pé no hospital, esfaqueada, mas ninguém teve coragem de dar uma carona a ela. Por quê? Para não melar o carro. Era assim que ela dizia, que as pessoas até paravam
até perguntava, mas não queria dar socorro para não melar o carro. E né, isso, quando eu me lembrei que eu vi aquele homem todo baleado, eu digo, não, eu vou socorrer. E as outras pessoas diziam, não vou socorrer porque vai melar meu carro de sangue, porque isso traz azar, porque isso, porque aquilo. Você entende o que Deus explica? Então, as pessoas que ela não se põe no lugar de ninguém, Deus, é por isso que eu separo coisas bíblicas e histórias para que você veja o que Deus explica. São caminhos tortuosos, são pessoas que são nuvens sem água. Entende? São pessoas vazias, são pessoas que vivem realmente pelo interesse, pelo ter e não pelo ser. Mesmo desagradando a Deus, ela não busca saber sobre Deus. Ela não busca salvar uma alma, salvar uma vida. Já usa a palavra com descaso para desfazer. Então, esse tipo de pessoa, você pode observar que por mais que ele não tenha coragem de fazer algo, ele incentiva alguém a fazer. Essas pessoas que andam no caminho de Caim, no caminho enganado, do engano. Ele não tem coragem, mas ele incentiva alguém que tenha coragem. Tu não tem coragem não de falar, de fazer? Ele vive no descaso, ele vive para desfazer, desmotivar, desagradar, ele vive no interesse próprio. É todo corrupto. Essas pessoas que não querem ajuda de Deus, Bíblia, terapia, elas são todas sequeladas. São todas sequeladas. São todas corrompidas. Porque ela não crê que ela vive o que ela fala. Então elas vão guardando traumas. Vão acumulando traumas dentro dela. Entende? Então nada que você vai fazer que ela não concorde, ela não quer nem ver. Ela não quer ouvir. Ela não concorda porque ela vive naquele mundinho dela, naquele sentimento dela, corrupto. Então, jamais você vai ver alguém incentivar você a fazer algo que ele desconheça sobre o assunto. Ele desconhecendo sobre o assunto, mesmo você fazendo, ele vai desfazer. Até lhe pondo no lugar da situação. Se fosse você, a pessoa não devolveria. Se você tivesse perdido seu celular, você acha que alguém ia devolver? É assim que é a visão de uma pessoa que vive no caminho do engano. Ela vive no sentimento enganoso. Entende? Então, nas espumas que ela praticar, foi o que eu li para você. Eu separei bem direitinho para que você entenda. Né? Ele vive desgarrados. Andam nos caminhos impetuosos do mar, que espumam as suas mesmas abominações. Então é isso que Deus está explicando, nas abominações deles. Então quando ele vê você fazer algo certo, não, se eu fosse você eu não faria isso. Ninguém lhe ajudou quando você estava sofrendo. Ninguém faz isso por ninguém. É você que quer ser boa demais. Entende? Então esse tipo de pessoa, mesmo quando você vai falar da palavra de Deus, por ele não conseguir ruminar, por ele não conseguir pensar na vida dele, na alma dele, ele não conseguir mais olhar para ele, ainda assim ele vai procurar em você uma razão para desfazer. Ele vai procurar em você uma razão para desfazer, até na sua roupa. Você acha que você vai para o céu assim, com essa roupa? Com essas unhas vermelhas ou com esse cabelo curto, porque para ele Deus é o exterior, é o estereótipo. Então, crente não usa calça, entende? Ele não quer saber dele, ele não pensa mais nele. Por quê? Porque ele ignorou o tempo todo o que ele estava vendo, o que ele estava vivendo e o que ele estava sentindo. Entende o que Deus está explicando? Tudo ele vai ignorar. Ele vai levar pela razão dele, pelas experiências dele, pelos traumas dele. Então, tudo que ele falar é por ele. Não se engane que essa pessoa está falando por você ou de você. Ela está falando por ela. Ela está falando pelas experiências dela. Então, mesmo que você desconheça do assunto, busque sobre o assunto que você vai entender qual é a razão dessa pessoa ser assim. Por que é que ela é assim? Por que é que ela ignora? Por que é que ela incentiva as pessoas
em situações erradas, em coisas erradas. Às vezes você vê uma pessoa que ela é tão fingida, tão dissimulada, que você nunca viu ela cometendo um erro, mas quando ela vê alguém fazendo um erro, ela aplaude. Por quê? Ela aplaude. Porque dentro do eu dela, ela tá se achando. Entendeu? Ela tá se achando. Então ela não concorda com você. Ela concorda com o sentimento dela. Entende o que Deus explica? Um dia eu vi um homem mandando uma mulher tomar naquele canto, desfazendo, rebaixando a mulher. Bote sua língua naquele canto e não sei o que, não sei o que. E a mulher dele ali, sonsinha, que Ave Maria, muito educada, nunca mandou ninguém tomar naquele canto. Mas quando a mulher saiu chorando, ela olhou assim para a mesa, para as pessoas que estavam, e disse, ele não mandou só ela não. Ela estava achando bom. Ele não mandou só ela não. Ela quis dizer que ele tinha mandado as outras pessoas também. Como a carapuça não caía para mim, porque eu já estava preenchida de conhecimento do Espírito Santo, eu disse não, para mim não. Ele não mandou eu, ele mandou ela. Mas ali eu entendi que Deus já estava me ensinando. Entende? A satisfação que a pessoa teve em ouvir o outro mandando as pessoas, né? As pessoas não, ele tinha mandado ela. A conversa era com uma pessoa. Então ele disse com ela. Fale o que você falou. Então fale a razão do que você falou. A mulher não quis falar, ele começou a rebaixar. Então bota a sua língua naquele canto. Se você não tem coragem de falar, não comece. Rebaixou a mulher. Quando a mulher saiu, ela, né, não teve coragem de dizer nada, se achou protegida da situação. E quando a mulher saiu, ela disse isso. Ele não só mandou ela, não. Como assim? Você quer dizer que ele mandou também as outras pessoas que estavam aqui? Eu disse, não. Você achou assim. Eu não vi assim. A conversa era individual. Era entre ele e ela. Ele não falou com todo mundo. Mas ali eu percebi. Entendeu? A alma da pessoa corrupta, o fingimento, como transparecia ser uma pessoa boa, onde não é uma pessoa boa, porque uma pessoa boa, ela não se alegra na humilhação dos outros. Ela não se alegra dos erros dos outros. Ela não desfaz das pessoas. Entende? Uma pessoa boa, uma pessoa que é de Deus, ela não faz isso. Então, quando ela usa a palavra de Deus, mas ela não é de Deus, ela já se alegra. Ela diz que não faz a mesma coisa, mas se alegra quando alguém faz. Entende? Por que ela é assim? Porque ela pratica abominações. Porque ela tem a mentira e o fingimento como algo bom. Entende? Então, aquilo que ele praticar, ele vai sofrer. A abominação que ele praticar, ali ele vai espumar. Ali ele vai espumar. Ele se aproveita das pessoas, mas ele também se sente muito mal aproveitado na casa dele. Humilhado na casa dele. Porque ele não sabe a respeito da palavra. Ele já usa a palavra com duplo sentido, com descaso, com maledicência. Entende o que Deus explica? Então são pessoas corruptas. São pessoas doentes emocionais. São pessoas que só crê na lei do retorno na vida alheia. Então ele transforma as coisas erradas em coisas certas. Para mim não é errado. Se é errado para você, fique para você com a sua opinião. Porque na visão dele não está errado. Aquilo não é errado. E ele não quer nem que você fale que está errado. Como assim eu vou querer ouvir se eu tenho como certo para mim? Entende? Por isso Deus explica aqui que as estrelas errantes para os quais estão eternamente reservada. Ele não tem a visão, ele não é convencido da visão mais. Entende? Então esse povo está sempre na vitimização, na murmuração, porque ele não quer buscar. Porque ele não quer aprender. Porque ele não quer crer e nem quer ver. Entende o que Deus explica? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.